वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय स्फुरजित किमपि गोपोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरनरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Nidraya hriyate naktam Vyabhayena chavavayo Divacharti haya rajan Kutumba bharanena va Nidraya hriyate naktam Vyabhayena chavavayo Divacharti haya rajan Kutumba bharanena va Nidraya hriyate naktam Vyabhayena chavavayo Divacha arthaya rajan Kutumba bharanena va Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru, disse que nós devemos sair da atração e da repulsão. Neste mundo material, tem incontáveis objetos de atração e repulsão. Para fazer Haribhajana, primeiro de tudo, nós precisamos sair da atração e da repulsão. Enquanto nós estivermos sentindo atração e repulsão por qualquer objeto, qualquer homem, até então, Haribhajana é impossível. Como nós podemos obter o bem absoluto? Prabhupada respondeu: existe este dharma material, aqueles que têm muita afinidade pela vida familiar, material, eles têm uma atração pela griha shakta, eles são apegados à sua família, à sua casa. Então, eles não podem desenvolver consciência, não é possível. Aqueles que estão fazendo Krishna Seva, servindo Krishna continuamente, sob a orientação daquele Guru, que está também ocupado a todo tempo servindo Krishna, neste caso, nenhum problema haverá. Se nós pudermos vender a nossa cabeça aos pés de lótus de um Guru tão exaltado, que está sempre, todas as 24 horas, servindo Krishna, então nenhum problema permanecerá no caminho do nosso Haribhajana. Nós devemos seguir os devotos puros, nós devemos servi-los. Prabhupada diz, porque eles são Bhagavata Bhakta, Bhagavata Preshta, Gurudeva e Vaishnava, eles são devotos de Bhagavan, eles são muito queridos por Bhagavan, e servi-los pode nos dar o bem absoluto. Pela misericórdia de Guru Padma, pela misericórdia de Guru Vaishnava, nós podemos obter a graça de poder fazer seva. E ao servir o Guru, nós podemos nos libertar e, ao mesmo tempo, ao servir o Guru com perfeição, nós também podemos assumir a responsabilidade por libertar outras almas condicionadas. Sarvadharma tamattamam. Guru Seva sarvadharma tamattamam. Tasmat paratanam dharmam pavitram dharmam navidyate. Such pure devotional practice, bhajan, is not esta prática de bhajana tão pura, servir o Guru é algo tão puro. Nós podemos libertar a nós próprios e, ao mesmo tempo, podemos obter a responsabilidade por libertar os outros. Assim como no caso de Prahlada Maharaj, que nós estamos ouvindo. Prahlada Maharaj falou: Prabhu, como é que você pode me libertar? Eu já estou livre. Eu estou servindo o seu servo, ou seja, Narad Maharaj. Então você está muito interessado em me abençoar, mas eu já estou desfrutando da sua bênção por meio de Narad Maharaj. Guru Vaishnava, todas as 24 horas, eles não têm nenhum outro dever, eles estão sempre servindo Krishna a todo tempo. Então, se nós pudermos servi-los, ajudá-los no seva deles, nós podemos obter um grande benefício. Então, de toda maneira,
100% de submissão ao Guru. Guru Anugatya é muito importante. Sem Guru Anugatya, sem submissão ao Guru, se nós quisermos servir Krishna, bem, eu recebi iniciação de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, isso também é um tipo de falso ego. Guru Padma nunca falava dessa maneira. Guru Padma dizia: eu não sou o seu Guru, todos vocês pensam que eu sou o seu Guru, mas na verdade eu não sou o seu Guru. Prabhupada é o seu Guru, tentem servir Prabhupada. Então ele falava com muita humildade. Então, se nós abandonarmos Gurudeva, se nós ignorarmos Gurudeva e tentarmos pregar, olha, eu sou um grande pregador, e tentarmos agir ou fazer um seva independente, isso não é seva realmente. De acordo com os Shastras autênticos, isso não é seva. Você pode até obter algum sucesso material, você pode ter a aprovação de uma grande massa de pessoas, muitos seguidores, mas este não é o sintoma de que você é um grande devoto. Até mesmo se o mundo inteiro estiver correndo atrás de você, ainda assim, isso não é a garantia que você está desfrutando da misericórdia de Bhagavan, porque Maya Devi é quem abençoa esses tipos de coisas. Ela quer te fazer de bobo, para você não entender quem é um verdadeiro sadhu, o que é pregação, o que é harikatha, você não consegue entender. Sem servir Guru, evitando Gurudeva, evitando a Sampradaya, se você quiser fazer algum seva, isso é simplesmente falso ego, nada além disso. Aqueles que são tolos não conseguem entender, mas aqueles que são tattva-gyanis, eles não vão aprovar. Depois de ouvir uma só palavra, eles conseguem imediatamente identificar, isso é falso, imediatamente. Eles conseguem entender. Evitando Gurudeva, o meu Guru Seva é apenas falso ego, nada além disso. Então, não deve haver esse tipo de falso ego dentro do meu coração, porque este falso ego pode, no fim das contas, me fazer cair, porque este falso ego, no fim das contas, pode me conduzir à queda. Isso ele pode fazer. Isso pode acontecer. Esta é a principal razão da queda. Se nós quisermos buscar ou ver defeitos em Guru Vaishnavas, naqueles que foram aprovados por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, então, de acordo com a visão de Prabhupada, ele dizia: aqueles devotos que estão servindo a Gaudiya Mata, Prabhupada estava falando sobre aqueles devotos genuínos. Prabhupada dizia sobre eles. Ele diz, eles são os devotos selecionados, recrutados pelo Senhor Supremo. Você acha que existe algum outro caminho além da Gaudiya Mata? Porque todos os membros, ou seja, aqueles que estão servindo a Gaudiya Mata, eles foram selecionados pelo próprio Senhor Supremo. Prabhupada falou, Bhaktisiddhanta Sarasvati. E se você quiser encontrar falhas, dizendo, eles são inúteis, eles não pregaram, eles só queriam coletar dinheiro, enquanto eles são devotos puros, você não deve falar isso. Dessa maneira, se você quiser encontrar falhas em Guru Vaishnava, então vai haver uma grande queda na minha vida. Prabhupada fala Sarvanash. É inevitável a destruição total. Prabhupada diz, a sua queda é inevitável. Então não arrisque-se dessa maneira. Esse é o meu pedido. Sem servir Guru, nós nunca podemos obter o benefício espiritual. Nenhuma vantagem. Se nós nos ocuparmos na nossa pratista pessoal, eu posso falar Harikatha e alguém pode me abanar para provar o quão digno eu sou, isso não é dignidade. Dignidade é a boa conduta. Dignidade é falar Harikatha que vem do coração para transformar o seu coração. Isso é Divedoya. Mas você não consegue entender isso. Preste atenção. Então, servir Guru Vaishnava, sem servir Guru Vaishnava, uma alma condicionada nunca pode encontrar nenhuma saída. A alma condicionada nunca vai encontrar nenhuma solução para a sua vida. Tenham cuidado.
Pode acontecer grandes problemas. Então, Prabhupada diz, primeiro de tudo, neste mundo que é decorado por Maya, Mayadevi abriu um novo mercado, um supermercado, cheio de todos os tipos de objetos, homens, mulheres, objetos atrativos. E primeiro de tudo, nós devemos sair da atração e da repulsão. Nós sentimos esse tipo de sentimento, nós devemos sair disso. Então, o verso com o qual comecei, ele é muito, muito importante. De noite, nós estamos dormindo. Nidraya hriyate naktam bhavayena chavavayo divacha artehaya rajan kutumba bharane nava. What is the meaning? Qual o significado? O significado é que de noite nós estamos dormindo 12 horas, 10 horas, 8 horas, mas os devotos descansam 4 horas e não ficam cansados. Preste atenção. Então, a noite inteira nós estamos desperdiçando dormindo. E o relacionamento entre homem e mulher, nós estamos ocupados com esse desfrute. Preste atenção, a noite inteira. E de dia, nós estamos ocupados em coletar dinheiro, posição. E assim, dia e noite, nós estamos cuidando de filhos, amigos, amada, coletando dinheiro, rank, posição, tudo isso. Artha significa dinheiro. Shankaracharya diz, né, que toda essa riqueza material é impermanente, mas quem é que compreende isso? Aquilo que você acha que tem significado na sua vida, isso não tem significado, não tem importância. Aquilo que você acha que é muito importante na sua vida, até mesmo como um devoto, como um suposto devoto, aquilo que você acha que é muito importante não tem nenhuma importância, nenhuma. Se eu perguntar para alguém, qual é a sua conquista? A pessoa vai falar, Maharaj, bem, eu tenho um certificado, eu fiz doutorado, eu fiz um serviço dessa maneira, eu tenho uma pensão, eu tenho essa posição na sociedade. A pessoa vai falar isso. A pessoa não está pensando no espírito, na alma. A pessoa só está pensando em coisas relativas, nas relações relativas. É nisso que a pessoa dá importância. A pessoa dá muita importância a todos esses relacionamentos mundanos, relativos. Na verdade, a minha identidade é que eu sou um servo do meu Guru. Essa é a minha verdadeira identidade. Do contrário, eu não tenho nenhuma identidade. Qual é a minha identidade que eu posso colocar diante de vocês? Então, a noite inteira, o dia e a noite inteira, nós estamos correndo atrás de dinheiro, grana, 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 mais doce que a cana. Então, estamos cuidando dos parentes, da amada ou dos amigos. Estamos desperdiçando o nosso tempo dessas maneiras. Mas, no Srimad Bhagavatam, no 7º canto, nós encontramos, este é o Siddhanta Vichar de Prahlada Maharaj. Vimunchati jada kamano manavo manusastitano tarihi eva pundarikaksho bhagavataya kalpate. Preste atenção no que eu estou dizendo. Munchati significa abandonar, evitar. Vimunchati significa você deve evitar especialmente. E o que? Kamanu, ou seja, toda essa luxúria, esses desejos que existem dentro do coração. No momento que uma Jivatma consegue evitar todos esses tipos de impedimentos, ou seja, a luxúria, a raiva e tudo mais, então ela poderá obter a sua posição transcendental, ela vai recuperar sua posição transcendental.
Toda a nossa mente está contaminada com diferentes tipos de demandas e humor de desfrute, está totalmente contaminada. O nosso coração, a nossa mente e tudo mais. Vimunchati yada kamano manova manasastitano, when a man can wipe up, can erase Quando um any homem, kind of smell uma of pessoa, kama, consegue apagar qualquer traço de luxúria do seu coração, então, naquele mesmo momento, imediatamente, Jarhi Tarhi, naquele momento, imediatamente o que acontece? Ele pode obter dentro do seu coração o poder de superar todo tipo de Maya e ele pode ajudar outras Jivatmas também, ele pode obter esse poder. Nós podemos obter. Vimunchati yada kamano manova manasastitano, tarhi eva pundarikaksha bhagavattaya. He can get bhagavatta. Ele pode obter Bhagavatva, ou seja, Bhagavan, o Senhor Supremo, é transcendental e ele também adquire essa qualidade transcendental, porque na matéria há sempre contaminação. A Advatma, a alma espiritual, não tem nem pode ter nenhum relacionamento com a matéria ou com o Maya, mas é algo certo o que fazer. Nós estamos dentro de Maya, então estamos relacionados com Sattva, Raja, Tamaguna, esses modos na natureza, e nós sentimos esse senso de autoria, nós sentimos que nós somos homem ou somos mulheres, e dessa maneira nos colocamos nesse grande cativeiro. E a saída, a solução é Guru Vaishnava Seva, é ouvir Harikatha. O dia e a noite inteiras, tente ouvir Harikatha. E enquanto você estiver ocupado com outros sevas, então você deve se lembrar do Siddhanta Vichar de Guru Vaishnava o tempo inteiro. Dessa maneira você deve ocupar todas as 24 horas ouvindo e se lembrando do Harikatha. Esse é o principal. If we are going to get if we are going to live 100 years, se nós formos viver 100 anos, qual é a utilidade? Se não houver consciência de Krishna, se não houver nenhuma consciência de Krishna dentro do nosso coração, se não houver consciência de Krishna dentro do nosso coração, qual é a utilidade de viver 100 anos? Apenas coisas sem sentido. Apenas lixo. O que é que eu posso fazer? King pramattasya bahuvihi parakshair hayanair riha baram muhurtam viditam gatate shreyase yataha. Khattanga Raja, Khatwanga Raja, ele quis saber, ele perguntou aos semideuses. Os semideuses ficaram muito satisfeitos com ele, porque Khatwanga Raja era um grande lutador e ele ajudou os semideuses. Então o grupo dos semideuses foi vitorioso. Então os semideuses quiseram abençoá-lo, quiseram dar uma bênção para ele. Mas Khatwanga Raja perguntou, ele falou, olha, antes de pedir uma bênção, eu quero saber quanto tempo de vida eu ainda tenho para viver. E os semideuses disseram, bem, você vai morrer já já. Você só tem 48 minutos de vida. Muito em breve você vai morrer, um muhurta. E depois de saber disso, depois de saber que ele só tinha alguns minutos de vida, imediatamente Khatwanga Raja falou, qual é a utilidade de receber uma bênção? Né? Se a pessoa ainda tem vida, ela pode receber algum desfrute, mas se ela não tem mais vida, então imediatamente ele entregou a sua mente aos pés de lótus do Senhor Supremo e foi bem-sucedido. Então por que é que você não consegue ser bem-sucedido? Todos nós podemos ser bem-sucedidos. Se houver essa firmeza, se houver essa resolução, se houver essa determinação, se houver esse seva, nós podemos ser bem-sucedidos. Então, no Shastra, no 11º canto, capítulo 28, verso 1, agora eu quero lembrar vocês, porque, sabe,
it is written in Bhagavatam. Está escrito no Bhagavatam. Why? Because the Bhagavad session, first Bhagavad session, Porque a primeira sessão do Bhagavatam, Shukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj, a segunda sessão foi em Naimisharanya. Preste atenção, em Naimisharanya, ali houve esse Harikatha, os Rishimunis ouviram de Sutadeva Goswami, preste atenção. E depois, Gokarnaji Maharaj falou diante de Dundukari, ele estava falando Harikatha, Bhagavata Katha. Dessa maneira, eu estou falando sobre a segunda sessão do Bhagavata Katha. Então, quando a segunda sessão do Bhagavatam Katha estava acontecendo, quando a segunda sessão do chamado Bhagavatam Katha estava acontecendo, então todos os Rishimunis, preste atenção, eles estavam ouvindo o Bhagavata Katha de Sutadeva Goswami. Sutadeva Goswami é um discípulo de Shukadeva Goswami. E Sanaka e os outros rishis estavam ouvindo, e eles fizeram uma pergunta muito relevante, muito importante. E qual é essa pergunta? Eles perguntaram. Na verdade, Parikshit Maharaj era muito poderoso. Então, por que Parikshit Maharaj deixou Kali livre? Ele poderia ter matado Kali. Então, Parikshit Maharaj poderia ter pego a espada e matá-lo, Kali. Por que ele não matou Kali? Qual é a razão? Então, está escrito no comentário, está escrito que o rei Parikshit, ele é uma grande alma. E sobre ele tem 3 ou 4 locais escritos no Srimad Bhagavatam que ele é um Mahabhagavata, que ele é um grande devoto. Ele não é um homem comum, uma alma condicionada, não pensem dessa maneira. Então, Parikshit Maharaj poderia ter matado Kali para nos dar a vantagem de fazer bhajana apropriadamente. Então, por que Parikshit Maharaj deixou Kali sem matá-lo? Então, sobre Parikshit Maharaj está escrito. Tem um título dado no Bhagavatam sobre Parikshit Maharaj. Está escrito que Parikshit Maharaj, Saranga Iva, Saranga significa, sabe, Saranga, ele é como uma abelha. As abelhas estão sempre bebendo. Elas estão sempre coletando o mel das flores. E existem aquelas abelhas especiais que ficam em Kailash, Manasa Sarovar, que apenas recolhem o mel que está disponível no centro da flor de lótus. Então, o que dizer dessas abelhas? Então, sobre Parikshit Maharaj está escrito que Parikshit Maharaj, ele é uma personalidade muito competente, muito sábia, um grande pandita. E ele era como um Paramahansa. Ele sempre quis receber a essência. Ele não queria os remanentes, os restos, os resíduos, não. Ele sempre estava ocupado em coletar a essência ou a substância. Preste atenção. Então, no Srimad Bhagavatam diz que ele é uma personalidade muito importante, assim como as abelhas sempre coletam o mel e não o veneno disponível na flor. Eu sei que vocês estão ouvindo isso pela primeira vez. Eu sei que vocês estão ouvindo isso pela primeira vez porque vocês nunca ouviram isso. Prabhupada diz, Bhaktisiddhanta Sarasvata Goswami Thakur, Prabhupada diz que na flor existe o mel. Numa flor existe o mel, nós sabemos disso. Mas também numa flor existe o veneno.
Você sabia disso? Acho que você nem sabe disso, né? O dever da abelha é coletar o mel. E o Lutakit, que é uma outra criatura, um outro inseto, ele coleta o veneno do mesmo local. Na flor, a abelha, ela coleta o mel da flor, enquanto esse Lutakit, que é um inseto especial, ele vai coletar o veneno daquela mesma flor. Então, embora a abelha não precise de nenhuma ajuda, embora a abelha não precisa de nenhuma ajuda do Lutakit para coletar o mel da flor, ainda assim é algo muito estranho, que às vezes elas brigam, esses dois insetos, a abelha e o Lutakit brigam. Embora o propósito deles seja totalmente diferente. Ou seja, o Lutakit quer um veneno e a abelha quer coletar o mel. Ou seja, eles não precisam brigar, ainda assim, às vezes acontece uma briga entre eles. Ou seja, porque a abelha sente que está tendo um impedimento. Eles estão competindo pelo mesmo espaço. Dessa maneira, na verdade, Parikshit Maharaj recebeu um título no Bhagavatam, Saranga Iva, que ele é muito competente, muito sábio. Então, ele estava sempre ocupado em obter o creme, a essência de qualquer substância. Então, por que Parikshit não matou Kali? Então, a razão é dada no Bhagavatam. Ali se diz que em Kali Yuga, está cheia de problemas. Kali Yuga é a era da controvérsia. Kali Yuga é a era da controvérsia, está sempre acontecendo conflitos, ninguém consegue extrair a essência, todos estão sempre cheios de falso ego. Então, Parikshit Maharaj decidiu, embora Parikshit Maharaj soubesse do fato de que Kali Kaler dosa nidhe rajan osti ek mahan guno kittanadeva krishnasya mukta sangha param bhajet. There is one and single very important existe uma qualidade extremamente importante nessa Kali Yuga. Embora Kali Yuga seja a fonte de todo mal, ainda assim existe uma qualidade incomparável que apenas por cantar e dançar Harikatha Kirtana, alguém pode eliminar o seu cativeiro e ser bem-sucedido. Então está escrito no Bhagavatam, Kaler dosa nidhe rajan osti ek mahan gunaha kittanadeva krishnasya mukta sangha param bhajet. Então, como Parikshit Maharaj poderia matar Kali? Porque, embora Kali seja a fonte de todos os males, mas Parikshit Maharaj viu que, embora Kali seja a fonte de todos os males, ainda assim, Kali tem uma qualidade incomparável, que, nesta era de Kali, se alguém cantar o Harinama, Kirtana, Sankirtana, essa pessoa pode ser bem-sucedida. Então está escrito Siddhanta, que de qualquer maneira, aqueles que são loucos, de qualquer maneira, está escrito esse Siddhanta, de qualquer maneira, aqueles que são loucos, aqueles que não se concentram a sua mente nos pés de lótus de Guru Vaishnava Bhagavan, eles vão ser atraídos por Maya, por Kali, de toda maneira. Aqueles que têm consciência suficiente, aqueles que querem desenvolver a consciência, aqueles que são conscientes do seu benefício, ou seja, Bhakti, então, por que Parikshit Maharaj não quis matar Kali? Essa é a razão. Então, veja. Aqui no Bhagavatam, nós encontramos no 11º canto King Pramatasya Bahuvihi Parakshair Hayanairiho. What use living so long time
né? Qual é a utilidade de viver por tanto tempo? Qual é a utilidade de viver uma vida tão longa neste mundo material? É melhor, se nós formos muito conscientes, se nós pudermos utilizar uma vida curta para o Haribhajana, isso é melhor. Aqueles que são loucos, eles não prestam atenção no Haribhajana. Então, para eles vão estar sempre enfrentando problemas. O que fazer? Qual é a utilidade de viver uma vida tão longa nessa terra? Se nós formos viver por um período muito curto, Prabhupada, ele partiu deste mundo com 64 anos. Prabhupada partiu. Então, há quanto tempo nós vamos viver? Nós não sabemos. E se nós obtivermos um grande benefício num período curto de vida, isso é muito bom. Porque do Bhagavad Gita, nós sabemos muito bem, Bhagavan declarou no Bhagavad Gita, diante de Arjuna, Bhagaishwarya prasaktanam taya prahita chetasam vyavasatmika buddhi samadhau na vidiyate. Aqueles que estão ocupados com desfrute material, aqueles que estão ocupados com desfrute material, que têm muito apego ao desfrute material e cuja mente está totalmente capturada por esse tipo de humor de desfrute, eles não têm a inteligência sutil de conseguir sair deste problema. Ou seja, eles não conseguem calcular e escolher um caminho pelo qual o cérebro deles possa salvá-los. Se a mente, se o intelecto não pode me salvar, então qual a utilidade? Eles não conseguem estabelecer. Primeiro de tudo, você precisa estabelecer na sua vida o que você quer, o que você não quer. Você precisa estabelecer na sua vida. Do contrário, você nunca poderá fazer bhajana. Também, nós sabemos que existem 4 tipos de supostos devotos que fazem bhajana. Krishna fala, e existe uma explicação que eu já expliquei antes, há muito tempo atrás, 6 meses atrás. Chaturvida bhajante man yana sukriteno arjuna artho jigyasu artharthi gyani cha bharata. 2 categories. Artho, when doing jigyasu, question, gyani, artharthi, those who only want some benefit, artharthi. Então, artharthi, aqueles que querem algum benefício material, aqueles que estão em problemas também, aqueles que são inquisitivos ou curiosos. Então, são 4 tipos, Krishna está falando. Chaturvida bhajante mang jana sukriti no arjuna artho jigyasu artharthi gyani cha vardharsava. Agora, eu posso voltar para os tópicos que o nosso Prahlada Maharaj, o grande, nós queremos falar sobre estes pontos, sobre Prahlada Maharaj, o grande. Prahlada Maharaj, ele nunca quis receber nenhum benefício do Senhor Supremo. Prahlada Maharaj nunca quis receber nenhum benefício do Senhor Supremo. Pelo contrário, Prahlada Maharaj quis se identificar como um devoto que não tem nenhum interesse e nenhum benefício em receber nada de Bhagavan. É por isso que Bhagavan ama muito ele. E Bhagavan falou que você é o idealismo entre os meus devotos. Você é um idealismo absoluto entre os meus devotos. Então, quando Naradi Maharaj falou que Bhagavan quis te dar muitas coisas, bênçãos e tudo mais,
Ainda assim, você quis evitar, você nunca quis reivindicar ou pedir nada de Bhagavan, e pelo contrário, você falou, Yat kamanam hidi sangraho bhavadastu vinevaram. Hey Bhagavan, kamanam hidi sangraho bhavadastu vinevaram. Bhagavan, you bless me. você falou, ei Bhagavan, me abençoe para que nenhum desejo, nenhum traço de desejo possa aparecer dentro do meu coração. É esse tipo de bênção que eu desejo. E alguém pode começar a argumentar, né? Por que Prahlada Maharaj se deu ao trabalho de sentar no trono do seu pai? Por quê? Um grande reino, né? Por que Prahlada Maharaj se deu ao trabalho de se sentar no trono do seu pai e se tornar um grande rei? Preste atenção. Então ali está escrito que Prahlada Maharaj ele nunca quis aceitar, Prahlada Maharaj nunca quis aceitar aquele reino. Prahlada Maharaj é um Nishkinchana Bhakta, um devoto sem nenhum apego material. Prahlada Maharaj nunca quis assumir a responsabilidade pessoalmente, ele não tinha nenhum interesse em controlar o reino. Apenas este era o desejo de Nishinradeva, que falou, olha, você deverá assumir essa responsabilidade, eu quero te manter como um representante, como um idealismo no mundo material, pois, de toda maneira, se você estiver sentado como um rei, então a sua dignidade, a sua personalidade, todos irão conhecer, e as pessoas podem transformar as suas vidas depois de te ver. Então, como um representante, Bhagavan quis manter Prahlada Maharaj no mundo material. Então, pelo pedido, pelo desejo de Nishinradeva, ele foi obrigado a assumir o controle sobre o reino. E também tem o caso de Uddhava Maharaj. Uddhava Maharaj também. Ele nunca quis receber nada de Bhagavan. Uddhava Maharaj, ele também, preste atenção. Ainda assim, Bhagavan quis manter Uddhava Maharaj como um representante neste mundo material. Uddhava nunca quis permanecer no mundo material, ele estava chorando e chorando, ele desabou em lágrimas diante de Bhagavan, dizendo, olha, não posso viver sem você, você está subindo para a sua morada eterna, mas por favor, ele disse, ele falou, por favor, me leve com você. Nayam Mam Api. Ele falou, por favor, me leve com você. E Bhagavan falou, olha, você me ama, não é? Você me serve, não é? Então, o meu desejo é te manter neste mundo como meu representante, como o idealismo de um devoto. Então, você deve agir como um acharya, você deve ficar como meu representante, então você não pode ir. Primeiro de tudo, você deve ir para Badrikashram. E Uddhava Maharaj também ficava ali no Badrikashram. E Prahlada Maharaj está sempre no Uddhava Kunda, que é perto do Radha Kunda. Eles estão ali eternamente presentes. E na glorificação do Bhagavatam está escrito que na forma de trepadeiras e ervas, certamente o Uddhava está lá fazendo bhajana no Uddhava Kunda. Não duvidem disso. Agora, Prahlada Maharaj vai expressar a sua lamentação, porque Gurudeva, Naradi, estava glorificando e ele nunca quis ouvir a própria glorificação vinda da boca de lótus de Gurudeva. Prabhupada diz, no dia que a gente fica interessado em ouvir Gurudeva nos glorificando, nos elogiando, esse é um dia muito ruim. Prabhupada diz, no dia que nós ficamos interessados em ouvir uma glorificação a nós próprios, vinda da boca de lótus de Gurudeva, esse é um dia muito desafortunado na nossa vida. Tenha cuidado.
Prabhupada sempre glorificava alguns devotos e depois nós vemos que eles caíram. Sempre. Prabhupada costumava glorificá-los. E por fim nós vemos que eles caíram. Então nós nunca queremos ouvir. Esse é um grande infortúnio. Eu acho que é o meu infortúnio. Eu acho que é o meu infortúnio se eu for ouvir alguma glorificação a mim próprio, vinda de Gurudeva. Então eu nunca quero ouvir nada positivo sobre mim, nenhuma glorificação a mim, vinda de Gurudeva. Isso é muito ruim. Então, Prahlada Maharaj está dando esses ótimos argumentos para Naradi Maharaj. Está escrito, naquele dia, devido a um problema na internet, eu tive que parar, não podemos completar o Harikatha. Então eu quero lembrar vocês e depois nós podemos seguir adiante. Está escrito, Prahlada Maharaj está respondendo, Hanumadadi Bhattashu Kapi Sheva Kritastina Param Vigna Kule Chitte Smaranam Kriyate Maya. Very spectacular thing. É algo muito espetacular. Isso é um devoto. Eles nunca reivindicam nada. Ele diz, Gurudeva, você está me glorificando? Eu acho que você quer me enganar. Eu nunca fiz nenhum seva. Diferente de Hanuman, Uddhava e outros devotos, eles estão servindo o Bhagavan todo o tempo, mas eu nunca tive nenhuma chance de servir. Pelo contrário, apenas o meu coração está sempre cheio de ansiedade e nesta condição eu estou pensando sobre o Senhor Supremo, Smarana. Preste atenção. Smaranaksha Bhakti. Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam. I know. Smaranaka Bhakti is also Bhakti. Eu sei que Smarana também é. A lembrança também é uma prática de Bhakti. Mas, por sua tremenda humildade, Prahlada está falando. Olha, você pode dizer que eu estou praticando Smarana, a lembrança ou a meditação, mas esteja certo que a minha Smarana não é perfeita, porque o meu coração está sempre cheio de ansiedade. Então você pode dizer que eu estou praticando Smaranaka Bhakti, mas a minha mente, o meu coração estão sempre cheios de ansiedade. Então vocês podem se lembrar do que Prahlada Maharaj falou. Vigna kule chitte smaranam kriyate maya. Se você tiver um entendimento sobre o sânscrito, você pode compreender que Prahlada Maharaj está falando no presente. Prahlada Maharaj, ele está falando no presente. Por quê? Se isso aconteceu há muito tempo atrás. Então Prahlada Maharaj está afirmando que eu estou praticando Smaranakya Bhakti. Ele está falando, ó Gurudeva, mas o meu coração está cheio de ansiedade, de tensão, então a minha lembrança não é perfeita. Ela não pode ser considerada. Smaranam kriyate maya. Smaranam kriyate maya, it is present tense. E Smaranam Kriyate Maya está no presente, ou seja, Prahlada Maharaj desde a sua infância está praticando isso, mas até hoje, Prahlada Maharaj, ele está falando, olha, eu estou tentando dar o meu melhor, mas até hoje a minha Smaranakya Bhakti não é perfeita. É por isso que Prahlada Maharaj está usando Smaranam. Ele está dizendo que até hoje, até agora, eu estou tentando fazer o Smarana. Até hoje, até agora, eu estou tentando praticar essa lembrança perfeitamente, mas até hoje eu fracassei. Dessa maneira, Prahlada Maharaj está dizendo com muita humildade, e na verdade, Prahlada Maharaj diz, ele diz, Gurudeva, você está falando que Nishinradeva apareceu para mim?
e que ele estava lambendo o meu corpo, e que ele estava me amando. Mas eu acho que esse não é o entendimento certo. Porque Bhagavan está sempre fazendo lilas de toda maneira. De toda maneira, Bhagavan está sempre fazendo suas lilas. Então, você está falando que Bhagavan veio por mim, mas eu não consigo acreditar nisso, porque, de toda maneira, Bhagavan está sempre fazendo lilas. Então, às vezes, Bhagavan aparece neste mundo material para o benefício dos seus servos eternos, Jaya Vijaya. Jaya Vijaya cometeram um erro, uma ofensa, e isso também foi pelo desejo de Bhagavan. Ele mesmo declarou, Bhagavan declarou que Jaya Vijaya cometeram uma ofensa aos pés de lótus dos 4 Kumaras, mas isso também Bhagavan declarou que isso foi de acordo com o desejo dele, não foi uma falha de Jaya Vijaya. De toda maneira, Bhagavan está sempre fazendo lilas. De tempos em tempos, Bhagavan aparece neste mundo e faz as lilas para o benefício de todo esse mundo infinito. Então, como você pode dizer, Gurudeva, que ele apareceu aqui por mim? Ele deveria aparecer. Este era o compromisso dele para com Jaya Vijaya. Jaya Vijaya estavam esperando, e Bhagavan apareceu, de acordo com sua promessa, para libertar esses 2 associados eternos. E ele estava me lambendo, ele estava me amando, mas isso também é uma lila dele. Eu não acredito que ele estava me abençoando. Como eu posso esperar? Eu sou uma alma caída. Is one kind of Maya Karja. Bhagavan going to express some Maya, but actually, E aqueles que são Mayavaris, eles falam esse tipo de coisa também, né? Que as lilas de Bhagavan são um tipo de Maya. Mas ele está falando isso, olha, Bhagavan está acostumado a fazer esse tipo de lila. Não há nada especial com isso. Você quer conectar isso com a minha grandeza? Mas não, eu sou uma alma caída, muito pequena, o que eu posso fazer? E também, Prahlada Maharaj está falando, olha, é a sua grandeza, ó Gurudeva, é a sua grandeza que você está entendendo dessa maneira, que Bhagavan está expressando esse Vatsalya Prema, esse amor paternal por mim, mas isso é muito natural para com Bhagavan. Mas você está apresentando os fatos de tal maneira que eu fico com vergonha. Essa é a sua grandeza. Que você está pensando que Bhagavan está me lambendo por o seu Vatsalya Prema, o seu amor paternal, protetor. Mas eu penso que isso é um sonho. Eu penso que isso durou um brevíssimo tempo. Bhagavan veio e depois já foi embora. Agora isso é como um sonho para mim. Bhagavan apareceu e eu penso que isso foi como um sonho. Esse tipo de comportamento exclusivo e amoroso, esse tipo de afeição amorosa que Bhagavan demonstrou por mim, você acha que é real, mas eu acho que isso é um sonho. Eu não acredito. Como que Bhagavan vai me amar? Porque eu não tenho nenhuma qualidade. Como é possível que Bhagavan vai me amar? Isso é muito natural. É assim como Prahlada Maharaj está dando esse argumento. É assim como o fogo. Se tiver um fogo aceso, então automaticamente, por causa da presença deste fogo, automaticamente todos, mesmo sem pedir, vão receber o calor e a luz e tudo mais. Ou seja, em qualquer local, se houver fogo, mesmo sem eu pedir nada,
Se o fogo estiver aceso, automaticamente, sem eu pedir nada, eu posso obter o calor, eu posso receber a luz e tudo mais. Preste atenção. E eu também posso cozinhar algo neste fogo, isso é muito natural. E Prahlada Maharaj está falando, Bhagavan, ele é sempre afetuoso com todos os devotos. Né? Você não pode falar especificamente que ele me ama muito, eu não penso dessa maneira. Na verdade, isso é um tipo de sonho para mim. E ao mesmo tempo, Vichitro seva danam hi hanumat pravitishu eva prabhu prasado bhaktishu mataha Shadvir no chetorat. Follow what I say. Preste atenção no que eu estou dizendo. Prahlada Maharaj diz que usualmente, Prahlada Maharaj está dizendo, usualmente é a opinião daqueles grandes devotos. Eles sempre olham que tipo de seva Bhagavan deu para algum devoto. E de acordo com o grau do seva que Bhagavan permite que esse devoto preste, então eles vão qualificar o devoto. Mas você está dizendo que eu estou recebendo toda a misericórdia de Bhagavan, como eu posso acreditar? Eu acho que você está querendo me enganar com essa falsa apreciação. Aqueles devotos, aqueles grandes devotos, eles observam, se Gurudeva me ama, como que você pode identificar? Então, se você ver que Gurudeva está me dando muito seva, ou seja, muitas oportunidades de fazer muito seva, então você pode entender. Vichitro sevadanam hi hanumat pravitishu eva prabhu prasada bhakteshu mataha shadvirna chet itorat chetorat. Se você puder ver que Bhagavan está me concedendo a oportunidade de fazer muitos sevas, então você poderia falar isso. Aqueles grandes sadhus como você, usualmente eles falam sobre Hanumanji Maharaj, porque Hanuman fez incontáveis sevas. Hanumanji Maharaj recebeu essa chance de Bhagavan de fazer incontáveis sevas. Então, Vichitra, diversos sevas. Então, este é o critério sobre o qual você pode calcular quanta misericórdia estou recebendo de Bhagavan. Bhagavan lambeu o meu corpo, ele demonstrou afeição, mas isso não é o critério para fazer esse julgamento. Ó, Gurudeva, você está falando assim, mas eu fico com vergonha. Preste atenção. E também, se Bhagavan realmente me ama, então por que Bhagavan insistiu? Por que Bhagavan quis insistir para que eu me engajasse nesse reino como um rei? Se Bhagavan realmente me ama, então como Bhagavan poderia me dar esse serviço árduo? Ou seja, de controlar todo este reino. É um serviço muito duro e cheio de problemas, na verdade. E também está escrito, Vritasura falou, Mama uttama sloka janisha shaksham videhi. Bhagavan, I like to get the chance to ele diz, Bhagavan, eu quero receber a associação dos seus devotos. Eu quero desenvolver a amizade com os seus devotos, vida após vida. No decorrer das minhas viagens por esses 14 mundos, por favor, Senhor, me forneça a chance de me associar com seus devotos puros, que é a única solução.
E Vritasura diz, como é que a gente pode compreender, como nós podemos compreender que o Prabhu, que o Senhor Supremo está me abençoando? O próprio Bhagavan falou muitas vezes. O próprio Bhagavan falou muitas vezes, na verdade. Jasanu grinnami harisheta dhanam sanoi. Diante de Yudhishthira Maharaj, Krishna falou, se eu amo alguém, se eu realmente quero abençoar alguém, então este é o sistema. Eu sempre vou tentar tirar todas as opulências, todos os objetos pelos quais aquela pessoa pode desenvolver falso ego. Eu vou tirar todos esses objetos dessa pessoa. Jasyam anugrinnami, jasyaham anugrinnami. What is written? Então, diante de Yudhishthira Maharaj, Bhagavan Sri Krishna falou, Jasyaham anugrinnami harisheta dhanam sanai. Like the case you can remember. Assim como o caso que vocês podem se lembrar do Tridandi Bhikshu, vocês podem se lembrar do Bhagavatam. Tridandi Bhikshu, antes ele era um homem muito rico, um grande comerciante, e pelo desejo de Bhagavan ele perdeu tudo, seu dinheiro, posição, rank. Ele se tornou um mendigo de rua. Ele se tornou um mendigo de rua. Não sobrou nada com ele. Então, ele decidiu que certamente, 100%. Hoje, Bhagavan está muito satisfeito comigo. É por isso que ele tirou todos os objetos que nutriam o meu falso ego. Então, agora eu estou muito livre para fazer Haribhajana. O Tridandi Bhiksha falou, quando ele fez esse comentário, that nunam bhagavano tushtaha nunam nishchitameva surely. Ele disse certamente. Nishchitameva. Ele diz certamente, hoje Bhagavan está satisfeito comigo, é por isso que ele tirou todos e tudo de mim, para me tornar um mendigo, para que eu nunca expresse nenhum falso ego. Ah, bem, eu tenho dinheiro, eu tenho qualificações educacionais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso dar palestras e todos me ouvem. Isso é falso ego. Jasyaham anugrinnami harisheta dhanam sanai. Bhagavan speaking, I am going to snatch. Bhagavan diz, se eu estou satisfeito com alguém, eu vou tirar todas as propriedades, vou tirar tudo dele. Assim eu abençoo a essa pessoa. Do contrário, eles não vão olhar para mim, eles não vão entender a minha dignidade. E também Vritasura falou, Pungsham kilaikanto dhiyam sakanam Jasam padodi vibhumo rasayam Narati jaddes udvego adhir Madaha kalir vyasanam samprayasaha. What singing? Prahlad Maharaj is going to give the same argument. Então, Prahlada Maharaj está dando o mesmo argumento. É muito bom, maravilhoso. Pungsam kilaikanto dhiyam sakanam Ya sampado divi bhumo rasayam Narati jaddesa udvego adhir madaha kalir vyasanam samprayasaha. Bhagavan surely not going to give. Bhagavan certamente não vai dar posses e posição e tudo isso para um devoto a quem ele queira conceder a sua misericórdia exclusiva. Very nice. É algo maravilhoso que ele está dizendo. Se Bhagavan der posses, posição, ranking, isso certamente significa que Bhagavan não está abençoando aquela pessoa. Mas o caso de Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj é exclusivo. Dhruva Maharaj nunca quis se sentar no trono, mas foi obrigado a fazê-lo. Bhagavan falou, olha, você começou o seu bhajana para obter o assento, o trono do seu pai, então eu vou conceder. E Dhruva falou, não, eu não quero isso. Ele diz, eu queria antes receber aquela posição, mas agora, depois
de procurar por alguns pedaços de vidro quebrado, eu percebi. Eu entrei em contato com seus pés de lótus, que são o segredo dos segredos. O segredo dos segredos. Então, agora, depois de procurar por algumas pedrinhas, por alguns pedaços de vidro quebrado, eu descobri você. Tvam praptavano deva munindo guhyam samin baram najachi. Oh Prabhu, sthana vilasin tapasitam. I know. Ó Prabhu, eu sei que no início eu comecei como um tolo, eu comecei a fazer bhajana com a expectativa de receber a cadeira do meu pai, mas agora eu não quero isso mais. Kitatosmi baram najachi. I am successful, Prabhu. Eu já estou bem-sucedido, eu já sou bem-sucedido, ó meu Senhor. Eu não quero mais nenhuma posição, dinheiro, ranking, nada. Mas Bhagavan falou, não, você terá que receber agora, porque você começou o bhajana com esse desejo. E a sua determinação e a minha determinação de satisfazer o seu desejo não pode ser em vão. Eu não posso permitir que seja em vão, porque de toda maneira o seu pai vai abandonar, o seu irmão também, então alguém tem que sentar naquele trono. De toda maneira, Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj, Yudhishthira Maharaj, Prithu Maharaj são casos exclusivos que a gente não pode comparar com casos em geral. Então tentem ouvir e se lembrar, disso. Pongsham kiloi kanta dhiyam sakanam yasam padodi vibhumo rasayam narati jaddesh udvego adhir vadaha kalir vyasanam samprayasaha. What speaking? That Supreme Lord, o que ele está dizendo? Que se o Senhor Supremo, ele genuinamente, ele verdadeiramente abençoa alguém, ele não vai dar propriedades, opulências, que estão disponíveis até nos planetas inferiores, no Rasatala, ou nessa terra, ou nos céus, quaisquer propriedades, quaisquer riquezas. Bhagavan certamente não vai dar isso para aquele devoto puro que está ocupado apenas com Bhakti. Porque esse tipo de posses, esse tipo de posição, esse tipo de ranking pode trazer tensão na vida dos devotos. Preste atenção. Indra Maharaj está cheio de tensão e ansiedade. Indra Maharaj não é realmente feliz, ele está cheio de tensão. Porque se você for ver que eu vou para o estrangeiro e que eu estou fazendo milhares de discípulos e que eu coletei muito dinheiro, então as pessoas vão ficar com inimizade para comigo. Eu posso dar um caso sobre isso, um exemplo? Posso dar um exemplo que é um ótimo exemplo. Bhagavan Sri Krishna deu este exemplo para Uddhava Maharaj. Ele diz, Uddhava, um dia, um pássaro bem pequeno, ele achou um pedaço de carne. Um pedaço de carne. Ele achou, e aquele pássaro pegou aquela carne e saiu voando para um local solitário onde ele poderia desfrutar daquela carne, comê-la, né? Mas, enquanto ele voava, outros pássaros muito perigosos, como urubus e corvos, começaram a voar atrás daquele pequeno pássaro. Mas o pequeno pássaro ficou surpreso. Ele falou, por que eles estão correndo atrás de mim? O que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado. Por que eles querem me matar? E por fim, aquele pequeno pássaro ficou com muito medo. E por fim, aquele pedaço de carne caiu do bico daquele pequeno pássaro. E imediatamente aquele pássaro descobriu, olha, eles não tinham inimizade comigo. Eles não tinham inimizade comigo.
É porque eu estava protegendo aquele pedaço de carne. É por isso que aqueles problemas aconteceram. Do contrário, não havia razão para brigar, para nenhum conflito. Então preste atenção. Então lá, puja pratista, dinheiro, adoração, qualquer coisa que Bhagavan me conceda, de alguma maneira eu vou digerir pela misericórdia de Gauranga e Nityananda. De alguma maneira, como Vaishnava e pratista, mas eu não tenho nenhum desejo por pratista. Estou no Vyasasana dizendo isso para vocês. Então, Vritasura falou que se realmente Bhagavan vai abençoar alguém de verdade, então certamente Bhagavan não vai dar nada, nenhuma propriedade, nenhuma opulência daquelas que estão disponíveis no céu, ou nos planetas inferiores, ou na Terra. Quaisquer tipos de riquezas, opulências, Bhagavan não vai dar isso, porque Bhagavan sabe que se eu der esse tipo de opulências para um devoto, o devoto vai sentir uma perturbação, vão começar a haver problemas, inimizade, ansiedade, e também falso ego. Mas eu não tenho nada, eu não tenho discípulo, eu nunca fui para o exterior. Então não pode haver a razão para o conflito. Mas de toda maneira, vocês querem me evitar, me considerar inútil? Ainda assim, está tudo bem para mim, eu tenho a chance de me purificar pela ajuda desse Harikatha, que é a propriedade que eu recebi do Guru Varga de Prabhupada. Isso é mais do que o suficiente para mim. Eu sou uma criatura tão minúscula. E o falso ego, vocês podem se lembrar o caso de Kunti Devi. Kunti Devi orou aos pés de lótus de Bhagavan. Janma Isarja Suto Sivi Redomano Madhapamano. Kunti Devi speaking. Janma Isarja Suto Sivi Redomano Madhapamano. Naiva Arati Avidatum Vai Tamakinchana Gucharam. Oh Prabhu. Ela falou, ó Prabhu, aqueles que estão orgulhosos por conta desses 4 fatores, como ter nascido numa família elevada, ter qualificações educacionais, etc., ou ter muitas riquezas, Jama, Aishvarya, Shruta Shri, ou ter uma aparência muito bela. Então, estes fatores podem trazer na minha vida, isso pode trazer falso ego na minha vida, então eu posso cair. Então, Kunti Devi diz, ela diz apenas aqueles que são akinchana, nishkinchana, que não tem nenhum apego, nenhuma posse material, eles podem receber o darshan dos seus pés de lótus, eles podem prestar seva, mas não aqueles que estão cheios de falso ego, devido a ter nascido numa família elevada, ou por terem grandes opulências, ou uma aparência muito bela, ou por terem qualificações educacionais. Pongsham kiloi kanto dhiyam sakanam jasam padodi vibhumo rasayam narati jat desha udvego adhir madaha kalir vyasanam samprayasaha. So you know the argument. Então vocês já sabem disso. Quando Bhagavan, ele me deu opulências, ele me fez me sentar no trono de um rei, isso não é o sintoma de que ele quis me abençoar, não, Bhagavan quis me enganar dessa maneira, para lá está dizendo. E Nishingadeva está eternamente fazendo lilas. Então, sempre que ele vem a este mundo material para fazer uma lila, ele não fez isso para me abençoar, ele faz isso usualmente. Siman Nishinga Lila
cha madanu grahoto nasa sha bhakta devata raksham parshado dvayo mochanam. Two parshad, Jaya Vijaya. Então tem os dois associados do Senhor, que é Jaya e Vijaya. Então, para libertar Jaya Vijaya e para ajudar os semideuses que estavam chorando por conta da situação dolorosa que foi criada por Hiranyaksha e Hiranyakashipu, eles estavam se sentindo oprimidos, preste atenção. Então, é o que usualmente Nishinha Avatar faz. Ele não veio por mim. Shiman Nishinga Leela Cha Madanu Grahoto Nosha Sha Bhakto Devata Raksham Parshadadayo Mochanam. This is the reason. Então essa é a razão. Prahlada está explicando. E também ele quis cumprir o seu próprio compromisso, porque ele disse para Jaya e Vijaya, ele falou, vocês devem ir e muito em breve eu posso trazer vocês de volta. Então não se preocupem, pois eu vou ajudar vocês. Brahmo tattanayadinam kartum bhakyos sattataamapi nijo bhakti mahatpancho sammak darshaitum param. Então tem muitas razões. Prahlada Maharaj, por conta da sua humildade, ele está dizendo que de toda maneira Nishinradeva aparece de vez em quando. Não é que ele apareceu por mim. Então foi para abençoar os seus dois associados eternos, Jaya e Vijaya, e também para ajudar os semideuses, então ele devia vir de qualquer maneira. E também ele quis cumprir suas próprias palavras. Brahmo tattanayadinam kartum bhakashattataamapi nijo bhakti mahattancho sammak darshitum param. Well, there is another reason. E também tem outra razão. É que Bhagavan sempre, por meio de diferentes lilas, Bhagavan sempre quer instalar Bhakti nas pessoas. Esse é o principal propósito. Ou seja, ele quer estabelecer a dignidade de Bhakti, as glórias de Bhakti no coração das pessoas comuns. E no 10º canto vocês podem ver também. Por que Krishna faz esse tipo de lila? Anugrahaya bhutanam manusim tanumasitam karati tadvisa kira jasrutta tatparo bhavet. All this kind of commitment. Então ele tem esses compromissos de instalar, transmitir Bhakti ao coração das pessoas. Brahmo tattanayadinam kartum bhakshattataamapi nijo bhakti mahattancho sammak darshitam param. He wanted to install. Então, ele quis instalar, ele quis estabelecer as glórias de Bhakti, então ele viria de qualquer maneira. Então, Gurudeva, você está falando que ele me concedeu uma bênção exclusiva, mas eu não encontro nenhuma razão pela qual você estaria falando dessa maneira. Eu acho que você está me enganando por meio dessa falsa apreciação. E He Parama Akinchana Guru, He Gurudeva, você não tem nenhuma propriedade, a única propriedade é o Harinama. E Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtana também que Narada Muni não tem nenhuma posse. A única posse é o Harinama, Krishna Prema. Radhika Ramano Name Namo Amani Udito Bhakata Gito Same. Oh, so nice Kirtan, Bhaktivinoda Thakur. Narad Muni Bajai Bina Radhika Ramano Name. Very nice Kirtan. Parama Kinchana Sreshto Jadaivo Bhagavan Dadau Rajyam Majjam Tada Gyatam Tat Kripanuscha Namai. The same argument I already told.
If Bhagavan at all going to think me that I'm Então, Akinchan é o mesmo Nischinjan argumento Bhakta, que eu já then disse, why né? Bhagavan going to give Ele this kind fala, of se whole Bhagavan me responsibility? considera um This devoto, um Akinchana Bhakta, man então por care? que Bhagavan So teria me dado headache, este so much headache. reino, So, né? Ou seja, cheio de tantas Param dores de cabeça? Akinchan Então ele Nischinjan fala, Gurudev, ó Gurudeva, você é o maior dos whenever Bhagavan Akinchanas. wanted to give me this kingdom, Então, then and there I could se realize Bhagavan quis me dar has esse no kripa reino, on me. naquele momento que ele me deu esse reino, eu entendi que Bhagavan não quis me abençoar. Esse não é o sintoma das bênçãos do Senhor. Ó Gurudeva, como é que você pode dizer isso? No momento que Bhagavan quis me dar este reino, naquele mesmo momento eu percebi que Bhagavan nunca me amou de coração. Parama kinchana sreshto jadaiva Bhagavan dadau rajyam mahyam tada jnatam tat kripanuscho mai no mai on me, hey Gurudev, on me, no drop of kripa. Então ele falou, Gurudeva, para mim, ele não concedeu uma gota de misericórdia, nenhuma gota. Então, se realmente ele quis me abençoar, me conceder misericórdia, então por que ele me deu esse reino, que é algo muito perigoso para mim? Especialmente todas essas posses podem trazer o falso ego para mim, eu posso cair e criam muitas ansiedades, ou seja, administrar um reino cria muitas ansiedades, porque é um serviço rajásico. Então veja, Prahlada Maharaj diz, até hoje eu estou cheio de tensão, de ansiedade, e até hoje eu não consigo praticar Smaranakya Bhakti, a lembrança do Senhor. Então, Gurudeva, você está falando muitas coisas sobre mim, porque o próprio Bhagavan falou diante de Yudhishthira Maharaj, e tem muitos documentos no Shastra, que quando eu abençoo alguém, primeiro de tudo eu vou tirar todas as propriedades, todos os pertences que essa pessoa tem. Porque aqueles itens, aquelas opulências e tudo mais, podem ser uma razão pela qual algum falso ego pode se desenvolver no meu coração. Tvam bhrangsayami sampadbho jasso vanchami anugraham ittvadyaha shakshinaha stasho vyaharaha mahatam api. This kind of speech, this kind of commitment. Então, Bhagavan deu essas palavras, ele fez esse compromisso. Bhagavan falou, olha, se eu vou abençoar alguém verdadeiramente, primeiro de tudo, eu não dou opulências, dinheiro, posição, nada disso. Se eu quiser realmente abençoar alguém. Mas as pessoas que têm ignorância, elas querem receber pratista, posição, o que fazer. Dessa maneira, Prahlada Maharaj sempre quis mudar de assunto. Prahlada Maharaj ele não queria receber aquele tipo de dignidade, aquele tipo de apreciação feita pelo seu Gurudeva. Ele não quis aceitar nada daquilo. E Prahlada Maharaj falou, Ei Gurudeva, tente pensar repetidamente. Gurudeva, veja a minha situação. Tente ver a minha situação. Tente ver qual é a minha condição agora. Bhagavan me deu este reino, então eu estou perdendo meu tempo com os ministros e com os servos. Eu estou desperdiçando meu tempo. Eu estou perdendo meu tempo com aqueles servos, e eu estou perdendo meu tempo com os ministros. E eu estou perdendo meu tempo, ó Gurudeva.
I feel very, very shy Eu for fico that. muito Because in envergonhado troubleful- por in this isso. kind of troubleful situation, Porque eu estou I'm nessa going to lose situação all my tão bhajan. problemática e eu In estou this kind of perdendo todo o meu troubleful situation, bhajana. in this kind of troubleful situation, Nesse tipo de anyway, situação tão I'm going to lose my problemática, bhajan. eu estou Now, perdendo meu I'm bhajana. left with no bhajan. Então agora eu já não faço nenhum bhajana. Because always I'm busy with Porque eu estou sempre talking with my ocupado, friends and, falando com os the amigos, servants, falando and com os with servos ministers, everything. e com os ministros e tudo Previously, mais. I was Anteriormente, trying to do some bhajan. eu estava At present, tentando fazer all algum bhajan bhajana, mas agora todo o bhajana All my bhajan partiu, gone. todo o I'm meu busy with bhajana se material foi. work, Eu estou like ocupado talking com and esse mundo passing material, judgment, falando, you know. julgando, Because of the justice, so many problem coming. porque tem I'm muitos going to hear problemas all the surgindo things, e eu all preciso material ouvir talkings, todas essas and going conversas to pass materiais e preciso to comentar to give punishment e to somebody, punir or to make alguém him ou free libertar from outra punishment. pessoa de uma This is all punição. responsibility Então eu coming. estou com todas All essas different kind of responsabilidades responsibility coming to contaminate e tudo my isso life. está contaminando a minha vida. Pashame rajyo sambandhad bandhu vrittvadi sangataha sarvam tad bhajanam linam dhig man janno roda mirodimi. I am feeling shy. Eu sinto vergonha. Oh, Gurudev, Ó I Gurudeva, should cry. eu deveria I should chorar. cry. Eu deveria I chorar. should cry, but I am not Eu crying. deveria chorar, mas This eu is não a estou painful chorando. situation. Essa é a situação dolorosa. Fai, Que vergonha, que vergonha. Dhikkar. I'm going to, I'm going to hate Eu estou myself. me odiando, I cannot do pois bhajan eu não posso properly. fazer Oh, bhajana Gurudev, propriamente. try Ó to think Gurudeva, over my tente pensar situation. repetidamente qual é a minha situação. Pasho me rajyo sambandhat bandhu bhritvadi sangataha sarvotaho tat bhajanam linam dhigmag janno rodimi. I am not crying. Eu não estou I am not chorando. crying. Eu não estou That is chorando. symptom. E este é um That is the sintoma. proof, evidence Esta é a that I prova, am not é a doing evidência de que eu não If estou I fazendo have at all any bhajana. love for you, Porque se eu if tenho I am realmente going to algum do amor bhajan, por você then e eu why not? perder o seu I'm going to bhajana, cry. então por que eu não estou chorando? Eu não estou Follow. chorando. This way, Preste atenção. all my bhajan finish. Então todo o meu All my bhajana bhajan foi finish, all gone. terminado, todo o meu bhajana Anyway, acabou. Well, if I am De if toda I am- maneira, Anyway, if I am sitting in a chair, se eu estiver I'm in sentado throne, neste and trono, all public coming, então sometimes todas as all- pessoas all my vêm, friends and, às vezes you os know, meus amigos relatives, they're coming e to parentes talk with me, vêm para all with encontrar material comigo e topics, conversar I'm going to lose comigo. my time. E eu estou perdendo This is my tempo painful com essas situation. conversas materiais, essa é a minha situação dolorosa. Also, Mahaprabhu wanted E também, to pass, Mahaprabhu, Mahaprabhu wanted to, ele also quis, Mahaprabhu wanted to pass remark, Mahaprabhu também also quis Mahaprabhu falar wanted to pass remark about sobre father and uncle of o Raghunatha pai Gosai. e o tio de Raghunatha Das Gosai. Mahaprabhu not speaking. Mahaprabhu, Mahaprabhu never speaking. ele Well, nunca falou, they're giving donation, big bem, donation, eles deram so they are doações, great grandes Vaishnavas. doações, Never então eles speaking. são grandes Vaishnavas. Mahaprabhu nunca never falou speaking isso. like that. Mahaprabhu On the nunca falou contrary, isso. Pelo contrário, Mahaprabhu speaking Mahaprabhu falou, that your Raghunath, ele falou, your father Raghunatha, and uncle, o seu pai e they o are seu very tio, materialistic person. na verdade eles são pessoas trace materialistas. of bhajan. Eles não têm nenhum You know. traço de bhajana. You know. Anyway, De a toda devotee, maneira, um devoto, a devotee, anyway, de toda one maneira, devotee, um devoto, anyway, one devotee, if Bhagavan de going toda to ask, maneira, you take some property, um devoto. and, Se Bhagavan for oferecer, olha, fique com essas posses, essas coisas, um devoto não tem nenhum interesse em receber, nunca. because they know Porque eles sabem that material thing, que um objeto material, material eles relationship, sabem que material relacionamentos materiais, objetos materiais vão me tornar cego. thing. So, you know, Prahlad Maharaj speaking, Então, Prahlada Maharaj diz que um devoto puro nunca quer aceitar todos os tipos de propriedades e tudo isso, por quê?
porque ele sabe muito bem que essas posses podem me deixar cego. E eu posso começar a agir de tal maneira que isso tudo vai me tornar cada vez mais preso, vai criar cada vez mais amarras na minha vida. Então, de toda maneira, um devoto puro nunca quer receber nada. Claro, às vezes, pelo desejo de Bhagavan, os devotos aceitam algo, mas Yudhishthira Maharaj fala que todas aquelas propriedades, Yudhishthira Maharaj falou, ó Prabhu, ó Krishna, todo esse sacrifício para o meu reinado, você está me concedendo essa posição de o rei soberano de todo mundo, ainda assim, eu penso que isso não é nada para mim. Apenas o seu amor, a sua bhakti, a devoção aos seus pés de lótus é minha única posse, nada além disso. Preste atenção. E também, para Uddhava, Bhagavan falou como que você pode desenvolver um humor devocional. Se um homem, se qualquer pessoa estiver hipnotizada, pelas posses materiais, então como? A pessoa pode perder a sua posição, ela pode perder a sua consciência e cair. Vocês podem se lembrar, muito tempo atrás eu estava dizendo, alguém me perguntou por que Lakshmi Devi, que é a deusa da riqueza, ela monta numa coruja, que é um animal muito simples. Por quê? Que Lakshmi Devi, ela anda sobre uma coruja, sendo que ela é a deusa das riquezas. Bem, a razão é que sempre que Lakshmi Devi, ela dá propriedades e riquezas para alguém, então, ao mesmo tempo, essas pessoas se tornam cegas. Elas não conseguem entender quem é um Vaishnava, quem não é um Vaishnava. As pessoas vão querer ignorar Guru Vaishnava. Elas vão insultar. Este é o sintoma do falso ego. Seja no caso de um Maharaj, de um Acharya, de qualquer pessoa. Este é o sintoma do falso ego. Então, de toda maneira, eu respondi que sempre que Lakshmi Devi demonstra misericórdia para alguém, a pessoa pode ganhar bilhões de dólares, mas isso é um tipo de veneno para você, porque essas opulências, riquezas, vão te deixar cego. Você não vai entender, não vai compreender a dignidade de um Vaishnava puro. Você vai pensar, eles são homens pobres, Gorakshara Das Baba é inútil, ele não tem propriedade, não tem posição. Mas eu estou fazendo muita coisa, eu estou pregando muito no mundo inteiro. Eles são inúteis, eles não fizeram nada. Um devoto puro nunca pensa assim. Um devoto puro sempre pensa, eu não fiz nada. Eu sou inútil, eu não fiz nada. Então, Prahlada Maharaj diz, eu estou perdendo meu tempo porque eu preciso dedicar o tempo para os amigos, para os parentes que vêm me encontrar. E a maioria do tempo eu estou falando com os ministros sobre coisas materiais e dessa maneira estou perdendo o meu bhajana. E também no Purana, eu posso falar sobre este ponto amanhã, hoje não é possível. Bhagavan, de propósito, ele quis lutar com Prahlada Maharaj. Então, Bhagavan, de propósito, ele quis lutar com Prahlada Maharaj. Certa vez, Prahlada Maharaj estava indo para Naimisharanya. E naquele momento, Bhagavan apareceu diante dele como uma personalidade muito ruim, ou seja, uma personalidade feroz. Por quê? Prahlada Maharaj viu aquele homem que chegou diante dele, ele tinha o cabelo embaraçado
E ao mesmo tempo, ele segurava um camandalo, e ao mesmo tempo ele tinha um arco e flecha, que eram sinais opostos. Veja, se um homem é feroz, então ele vai ter um arco e flecha. Mas se ele é um sannyasi, um devoto de Bhagavan, por que ele está com arco e flecha? Que é um sintoma, um sinal oposto. Então ele tem o cabelo enrolado, o cabelo enroscado. A gente vê que ele está fazendo austeridades e penitências. E ao mesmo tempo ele tem um arco e flecha? Como assim? Eu devo falar com esse homem? Ele está cheio de falso ego? Ele tem esse cabelo enrolado e ao mesmo tempo ele está com arco e flecha? Não posso aceitar isso. Aí começou a lutar com aquele homem. Então, no caminho para Naimisharanya, Prahlada Maharaj começou a lutar com aquele sannyasi que tinha o cabelo enroscado e tudo mais, mas Prahlada Maharaj, pela misericórdia de Yogamaya, pela misericórdia de Yogamaya, Prahlada Maharaj não pôde perceber que aquele homem era Vishnu, era um Senhor Supremo. Ele não conseguiu perceber. No dia seguinte, de alguma maneira, Prahlada Maharaj não pôde lutar com ele apropriadamente. E no dia seguinte ele encontrou com aquele homem de novo. E assim que Prahlada Maharaj se deparou com aquela personalidade cruel externamente, então ele percebeu, Prahlada Maharaj descobriu que naquela manhã ele estava adorando Bhagavan e ele deu uma guirlanda para Bhagavan. Então ele viu a mesma guirlanda no pescoço daquele sannyasi, ou seja, aquele homem cruel. Então talvez ele seja o meu Senhor Supremo. Então ele prestou reverências prostradas aos pés de lótus daquele sannyasi e ele conseguiu compreender, olha, ele é o meu Senhor Supremo, ele é o meu Senhor Supremo, ele conseguiu perceber. Esse incidente aconteceu, você pode ver em um Purana. Então, em algum local está escrito, em outro Purana está escrito que ele estava indo para Naimisharanya e em outro local está escrito que ele estava indo para Badarikashram. Em diferentes Puranas tem diferentes coisas. Em um local está escrito Naimisharanya, ou talvez em ambos os locais, nós podemos dizer. Em outro local está escrito Badarikashram, que ele estava indo para Badarikashram. Ele começou a lutar com um sannyasi que estava manifestando sinais opostos ao que um sannyasi deveria ser. Um sannyasi deve ser muito humilde, não deve ter nenhuma inveja, mas o que é isso? Era justamente o oposto. Então eles começaram a lutar. Dessa maneira, Prahlada Maharaj expressou uma grande lamentação. Dessa maneira, assim, Prahlada Maharaj começou a se lamentar muito. Ele falou, olha, se realmente eu tivesse Bhakti, se realmente Bhagavan estivesse me abençoando completamente, como seria possível? Como seria possível que eu tivesse lutado com Bhagavan? Como seria possível para mim lutar com Bhagavan? Ou seja, eu não recebi bênção nenhuma. Annatha kim visalayam prabhuna visrutena me punarjati sabhavam tvam praptaseva rano bhavet. Como seria possível para mim lutar com Bhagavan? Se realmente eu estivesse recebendo a misericórdia dele, não seria possível. Na verdade, agora, Prahlada Maharaj está dizendo, Prahlada Maharaj está se defendendo. Prahlada Maharaj quer... ele não quer receber
toda essa honra, essa posição que o Gurudeva está concedendo para ele. Então ele diz, ó Gurudeva, você está dizendo que devido à minha associação, ele diz, Rei Gurudeva, você está dizendo que pela minha associação, muitos demônios, aqueles filhos dos demônios, transformaram o seu humor. Preste atenção. Mas, na verdade, eu nasci na família de demônios. Eu nasci em família de demônios. Então, eu não tenho um Tattva-gyana apropriado, um conhecimento da verdade. Porque eu nasci na família de demônios. Então, aqueles que são demônios, eles são rajásicos. Então, de toda maneira, eu nasci numa família de demônios. Então, eu não tenho uma concepção ou um entendimento do Tattva-siddhanta perfeito. Mas você está dizendo que devido à minha associação, aqueles meninos, os filhos dos demônios, foram bem-sucedidos em transformar o seu humor, mas eu não acho isso. Eu não acho isso. Atmo tattvopadesheshu duspanditto maya surai sangyat naddapi me shusko gyanangsho apogato adama. I am a fallen soul. Eu sou uma alma caída. And I have the scope to mix with the asura. E eu estou sempre me misturando com os demônios. All the time I'm talking with them. Como eu disse antes, a todo tempo eu estou falando com asuras, então como você pode esperar, Gurudeva, que eu tenha Tattva-gyana? Para ser franco, ó Gurudeva, para ser franco, Tattva-gyana é muito raro em um asura. Tattva-gyana é muito raro em um asura. Um demônio não pode entender o que é o Tattva-gyana, o conhecimento da verdade absoluta. E pela associação com aqueles meninos, filhos dos demônios, porque eu também nasci numa família de demônios, numa dinastia de demônios, então todo dia e a noite inteiras eu estou lidando e agindo junto com os demônios, a todo tempo eu estou junto com eles. Então, alguma porção seca de guiana, alguma porção seca de conhecimento, talvez você tenha visto, mas esse conhecimento parcial e seco não pode me conceder Bhakti pura, porque um conhecimento seco é contrário a Bhakti. Então, até hoje, esse conhecimento seco está me causando problemas. De toda maneira, até hoje, este guiana seco, esse conhecimento seco, está me colocando em problemas. Eu estou desenvolvendo essa renúncia seca, esse conhecimento seco, que não tem nada a ver com Bhakti. Preste atenção no que eu estou dizendo. Porque a todo tempo eu estou lidando, assim como Rupa e Sanatana disseram para Mahaprabhu, eles disseram, Prabhu, nós estamos sempre ocupados com asatsanga, em má associação, Meletya Sangha, estamos associando aqueles caídos. Então, Mahaprabhu, nós somos caídos. Nós perdemos todo o nosso tesouro espiritual, nós não temos nada. Nós nascemos numa casta baixa e a todo tempo estamos ocupados em Asatsanga, Meletya Sangha, associando com Meletyas. Então, Sanatana Gosai e Rupa Gosai estavam chorando e prestando reverências prostradas para Mahaprabhu e implorando por misericórdia com uma palha entre os dentes, na boca, e estavam orando, ó Prabhu, a vida inteira nós estamos em Asatsanga, nós estamos em má associação, Prabhu,
E nós nascemos numa casta baixa. E também essa má associação está sempre nos colocando em problemas. Como nós podemos praticar Bhakti? É impossível. Então, assim como Sanatana Rupa, Prahlada está dizendo da mesma maneira. Olha, eu estou sempre lidando e agindo junto com os demônios. Então, ó Gurudeva, como você pode esperar que eu tenha Bhakti? É impossível. Yes, Atmo Tattvopadesheshu. You are speaking that I was the preacher. E você está dizendo que eu fui um pregador do Atma Tattva diante daqueles meninos demoníacos, mas não pense isso, Gurudeva. Duspandito maya surai sangyatna adyapi me shusko gyanangshu apagato adhamaha. I am a fallen soul. Eu sou uma alma caída. Esta porção seca do meu conhecimento, Jnana seco, ainda hoje está me causando problemas. Até hoje está contaminando o meu coração. Então, como você pode dizer, Gurudeva, que eu sou um conselheiro de Tattva Jnana? Porque eu mesmo sou um demônio, eu nasci numa família de demônios. E o Tattva Jnana é muito raro entre demônios, eles são rajásicos. E eu sou assim também. Então você não deve falar assim, Gurudeva. Duspandito maya surai sangyatna dapi me shusko gyanangsho apogatu adhomaha. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, tente entender até este ponto. Amanhã, no próximo dia, eu posso começar a falar sobre vários pontos. Pela bênção de todos vocês, eu posso tentar dar o meu melhor. Então, eu gostaria de parar por aqui hoje. Pungsham kiloikanto dhiyam sakanam jasam padodi vibhumo rasayam norati jaddesh udvego adhir madaha kalir vyasanam samprayasaha vanchakalpatrusi kipasindhibhavcha patitanam pavana bhavishnabhyo namo.